Sermão profético e o princípio de dores, Mateus capítulo 24. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubadas. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assuste, porque é mistério ou necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos ou de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. A leitura do Evangelho de Mateus capítulo 24, vem do versículo 1 ao versículo 14. A voz que fala dessas palavras é o próprio Jesus,
o Nazareno, o Messias, e também o Rei dos Judeus, sendo uma só pessoa nessas 3 ou 4 maneiras de falar. Se observarmos essas palavras do próprio Jesus falando, este evangelho que ele fala, que seria pregado a toda a nação, já foi pregado. Por quê? A toda a nação, o pregador nesse tempo era o próprio Jesus e os 12 apóstolos. Então ele disse que quando todo aquele evangelho que ele pregava, que é de Mateus até João, fosse pregado a toda a nação, aqui não espalha para várias nações, ainda está dentro do povo de Israel. Quando toda aquela nação, aquele povo de Israel ouvir essas mensagens, então chegaria o fim. E qual o fim? O fim é quando Jesus acabasse de fazer toda essa pregação durante aquele povo, o povo mataria ele. Quando ele morresse pregado na cruz, chegou o fim do mundo. Chegou o fim do pregador. Chegou o fim de toda a palavra que Deus tinha enviado para que fosse pregado para resgate daquele povo. E o que aconteceu quando chegou o fim? Jesus ressuscita e começa uma nova pregação, um novo evangelho e um resgate de espírito que estava preso desde o acidente que teve da Arca de Noé. Os espíritos estavam presos num lugar chamado Hades, outros chamam de inferno, outros chama na parte mais baixa, né? Chamam de parte mais baixa. A Bíblia fala dessas 3 partes aí, que significa inferno, né? Esses espíritos estão aprisionados em terra, desde do acidente da Arca de Noé. Jesus morre, vai e prega para esses espíritos ouvem o evangelho do Espírito de Jesus, não é Jesus carnal, é o Espírito de Jesus, aí prega para esses espíritos que lá está há tantos anos, nesse lugar chamado Hades, aprisionado em terra, e resgata para debaixo do altar de Deus, e a partir daquele dia, aquelas pessoas que estão vivas nas suas carnes, eles também, os espíritos deles, têm o mesmo processo. São livres de pecado, são livres de condenação, são livres e são libertados pelo próprio resgate daquele Jesus. E não há como dizer que aqueles espíritos são amaldiçoados porque Jesus abençoou na cruz. Ninguém podia fazer isso, mas o próprio Jesus, ele fez isso aí, maravilhoso, para que todas as pessoas pudessem viver isso aí e ter a certeza de que o próprio Jesus veio, porque ninguém podia salvar ninguém. Só ele podia salvar, só ele podia libertar, só ele podia dar vida. E isso ele fez morrendo na cruz, para que todos os espíritos de todas as pessoas fossem abençoados nas suas obras. Nossas obras não poderiam salvar nós, mas as obras de Jesus conseguiu nos salvar, nos dar vida, por mais que todos eram maus, todos eram ruins, todos eram de classes baixas. O único de classe alta, o único que amava, o único que dava, capaz de dar vida por alguma pessoa, era Jesus.
E isso ele fez de graça. E assim, a palavra do Senhor que permanece para sempre, ela permaneceu já levando para as pessoas uma vida no Espírito, uma vida na graça, uma vida no amor, uma vida na paz, né? Agora, aquele evangelho que Jesus dizia que seria pregado em todas as nações, e quando as nações ouvissem aquele evangelho, aconteceria o fim do mundo, aconteceu, porque o fim do mundo era Jesus. E Jesus acabou, não existe Jesus. Agora existe Deus e permaneceremos para sempre. Deus e o Espírito Santo. Jesus mesmo disse que para o Espírito Santo descer, ele tinha que subir. Então era ele que era Deus, era ele que era o Espírito Santo. Então, pensar que no céu tem um homem de carne sangrando e osso que vai descer para buscar a chamada igreja e levar com ele, todo mundo subir com um bonequinho, isso é um pensamento negativo e não devemos acreditar assim. Devemos acreditar na maneira da revelação da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, para que todos possam entender de forma bem-sucedida. Aqui no mesmo capítulo, mas eu quero ler o final porque o vídeo é curto, diz assim a palavra do Senhor. 46 diz assim: bem-aventurado aquele servo que, aquele servo que o Senhor, quando vier, achar o servindo assim. Em verdade vos digo que passará, que o porá sobre todas ou todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o Senhor tarda a vir e virá, tarda a virar, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os tementes, ou é temulentos, vamos assim, com os temulentos, nome invocado aqui, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. E será e separá-lo-á e destinará, separará e destinará a sua parte com os hipócritas. E ali haverá pranto e rangido de dentes. Você pode ver que as pregações de Jesus, ela não está pregando, Jesus de Nazaré não está pregando, não está falando de libertação de espírito. Porque não há espírito com dente, Não há espírito com dente. Então o que Jesus está falando aqui é material.
pregando a coisa material para que as pessoas recebam em espiritual. E é isso aí.